Olá pessoal, eu estou aqui conversando com Marcos Rocha, superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Florianópolis, que vai falar conosco sobre inovação, sobre a Lei Municipal de Inovação, que é uma notícia muito bem-vinda para quem mexe com o segmento. E vou dar as boas-vindas e vamos bater um papo bom com ele aqui. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Obrigado, Jailson, por vocês estarem aqui com a gente e vai ser muito legal conversar sobre esse assunto. Eu queria perguntar para você o seguinte, o que motivou a Prefeitura na criação dessa lei e quais são os objetivos dela, quem fez a lei, dá uma ideia disso. Bom, Florianópolis já há algum tempo é reconhecida como uma capital da inovação. Inclusive temos uma marca específica e isso é reconhecido já nacionalmente. Nós somos a capital, já tem alguns números, a maior densidade de startups do Brasil, com grandes empresas e um trabalho muito interessante. Muito bem, isso a partir ali de 2010, 2011, na época o professor De Holt, que estava à frente da pasta de Ciência e Tecnologia, e começou um debate com esse que a gente chama o ecossistema de inovação da cidade para criar um marco legal municipal de inovação. Ele mesmo fala, eu tenho um contato razoavelmente frequente com ele, e ele conta que da experiência que ele tem, foi o primeiro projeto de lei concebido na forma de crowdsourcing, ou seja, muita gente colaborou, ficou um projeto super completo, que foi aprovado em 2012 pela Câmara de Vereadores e depois pelo prefeito municipal. Portanto, 7 anos, quase 7 anos. Exatamente. O que acontece? Em 2012 é feita uma primeira regulamentação da lei, que é a criação do Conselho Municipal de Inovação, muda-se a gestão, e acontece que fica um hiato aí de 4 anos no qual essa lei não é regulamentada. Mas em 4 anos de inovação é uma eternidade, né? E aí, como é que está esse gap? Prejudicou em alguma coisa ou possibilitou uma lei super moderna? A lei, para ser modificada, teria que voltar para a Câmara. E a gente, quando assumiu o cargo aqui em janeiro do ano passado, 2017, nós percebemos que é um excelente instrumento legal. Considerando, inclusive, o restante do Brasil, a gente tem pesquisado bastante, é uma das melhores, se não a melhor lei que a gente tem em nível municipal em todo o Brasil. E, imediatamente, eu fazia parte do Conselho Municipal de Inovação, na época que eu ocupava uma diretoria na Associação Comercial e Industrial, aqui a CIF, então representava a entidade perante o Conselho e estava par e passo com o que estava acontecendo. E a discussão ao longo dos anos da gestão passada era isso, como regulamentar a lei. Coisa não avançou, mas eu já sabia em que pé ela estava, já sabia do texto da minuta do decreto regulamentador, e o prefeito, conversando com as entidades empresariais, resolveu, não, vamos regulamentar o mais rápido possível. Feito isso, 27 de janeiro do ano passado é assinado o decreto regulamentador e efetivamente começa o nosso trabalho de tirar essa lei do papel. Principais mecanismos: reativamos o Conselho Municipal de Inovação e efetivamente tiramos do papel os mecanismos de fomento, que a gente pode falar daqui a pouquinho, né? O Fundo Municipal de Inovação e o Programa de Incentivo Fiscal à Inovação. Posso dizer hoje com certeza, somos a primeira cidade do Brasil que conseguiu tirar do papel a sua Lei Municipal de Inovação. Muito bom. E quais são os objetivos da lei? Voltado para quem? Qual é o público-alvo? Quais são os benefícios que ela traz para o ecossistema da inovação? O objetivo é desenvolvimento econômico de um ecossistema de inovação. E quando a gente fala em inovação, é importante destacar, claro que hoje nós somos reconhecidos pela inovação tecnológica, mas inovação é muito mais do que isso. Nós temos aqui outros segmentos muito importantes, o turismo é importante, a parte da gastronomia é muito importante, somos até cidades criativas reconhecidas pela Unesco, né? Florianópolis, cidade criativa da gastronomia pela Unesco, uma chancela que nós temos desde 2014, que faz parte daquilo que a gente chama economia criativa. Então, economia criativa tem tudo a ver com inovação. Então, nossa missão é, sim, desenvolver ainda mais o setor tecnológico da cidade, mas também trabalhar com inovação para outros setores importantes da economia de Florianópolis. Então, a lei de inovação é essa, o objetivo principal é promover inovação para o desenvolvimento econômico do município. Todos os mecanismos são focados nesse objetivo. Bom, de quando ela foi criada e até ela ser regulamentada, e dessa data até hoje, ou até quando essa lei começar a ser praticada efetivamente, é uma grande mudança quantitativa e qualitativa em Florianópolis. Vocês estão considerando isso e como é que a lei se adapta? Ela tem abertura para ir se moldando
pelas demandas, pelos segmentos que atuam aqui? Isso. E é importante perceber a filosofia por trás da lei dura. Né? A gente faz uma leitura, eu já li ela umas 400 mil vezes. Esse é o meu mantra. Né? O que é bom, porque essa superintendência ela tem uma lei que nos guia. Muitas vezes a legislação é muito difusa, muito distribuída, e no nosso caso não é, o que é bom. Então, nesse caso, existe o Conselho Municipal de Inovação. São 36 pessoas que foram indicadas por órgãos do que a gente chama da tríplice, quádrupla ou até quíntupla hélice. Enfim, nós temos assentos para o governo municipal, um assento para o governo estadual, nós temos representantes das entidades que atuam em prol de ciência e tecnologia, inclusive as entidades empresariais, que são a sua maioria, nós temos parques tecnológicos, incubadoras tecnológicas, nós temos representantes, portanto, de várias áreas que promovem aí a academia, obviamente, não poderia deixar de esquecer. A gente, quando fala de ecossistema de tecnologia e inovação, a gente automaticamente é remetido para a CAT, para a Sapiens Park, para a Fundação CERT, e algumas outras que eu não lembro agora. Estão todas dentro disso? Todas elas. Qual a participação de cada uma e onde que entra o governo nisso? Vamos lá. O modelo mais clássico de inovação, que é o modelo da tríplice hélice, ele considera o seguinte: para você ter um ecossistema de inovação, você precisa ter entes de 3 origens, trabalhando juntos e focados num objetivo comum, que é a promoção da inovação. Então precisamos ter os empresários, ou seja, as entidades empresariais são fundamentais, não só como instituição, mas na mobilização da classe empresarial, porque é quem efetivamente gera valor e movimenta a economia. Nós temos a academia que produz, gera conhecimento, faz pesquisa, e nós temos o governo, que é o gestor das relações sociais que nós temos aqui na região. Então, com os 3 trabalhando juntos, nós produzimos inovação. E na Lei Municipal de Inovação, isso acaba sendo expresso pelo Conselho, e no Conselho tem alguns assentos, são 8 ao total, para um mecanismo que eu julgo fundamental para o desenvolvimento da cidade em termos de inovação, que são os arranjos promotores de inovação. O que é isso? Promotores de inovação. De inovação. Isso. A sigla API, para quem já trabalha no ambiente empresarial e tudo mais, e principalmente tem contato com o SEBRAE, que também está presente no Conselho, vai lembrar do APL, Arranjo Produtivo Local. O APL, ele é um cluster econômico que junta todos os agentes de uma cadeia produtiva. Né? Santa Catarina tem alguns. O API, ele bebe da fonte do APL, mas o foco dele é ter a tríplice hélice focada em verticais. Então, quais verticais nós temos aqui em Florianópolis? Com seus APIs que foram criados em setembro do ano passado. Economia criativa, que traz junto cultura, turismo, entretenimento. Nós temos, obviamente, tecnologia, a gente tem a TI, a nanotecnologia, que é desconhecido, mas é um setor que está crescendo muito na cidade, e nós temos também a eletrônica, que é um outro setor também que começa com a internet das coisas a decolar aqui na nossa cidade. Nós temos energia, que é muito importante, temos grandes empresas de energia aqui, temos mobilidade, que é um assunto importante, pesca, maricultura, agricultura, não é do conhecimento de todos, mas 90% das ostras consumidas no Brasil saem de Florianópolis. Pois é, e todos esses segmentos que você falou, eles estão contemplados em ações que essa lei vá trazer fundos, incentivos. Fala um pouquinho disso. Eu queria te perguntar, antes, quando você fala de tecnologia, ali estariam todas essas novidades de inteligência artificial, realidade aumentada, que está começando a chegar no Brasil, tudo isso. Também tem, porque tem empresas montadas ou montando empresas aqui para isso. Elas terão incentivos e terão amparo da lei para se desenvolver nisso? Sim, e não só elas, tá? Porque quando a gente fala de inovação, eu costumo ser bastante prático no sentido de seguir as melhores práticas. Quando a gente fala de inovação, então tudo começa com um problema. A gente inova para resolver um problema. Porque a gente vê uma oportunidade de algo que poderia ser melhor, mais rápido, mais eficiente, ou porque existe uma coisa que não tem solução hoje que a gente poderia fazer. E muitas vezes a inovação, claro que passa por inteligência artificial, passa por eletrônica, por materiais, impressoras 3D estão aí para provar isso, nanotecnologia também, mas também passa às vezes por modelos de negócio. Tem algumas empresas que fazem uma que eu conheci há pouco tempo atrás, o pessoal faz aluguel de mala de viagem. Em vez de ficar com aquele trambolho em casa, você aluga. Isso é o espírito jovem, né? Que não quer ficar nada, não quer ser dono de nada. Né? Exatamente, inquieto, jovem, que agora é muito menos ter e muito mais usufruir. Isso aí.
Então, é essa inovação que a gente quer incentivar. E os APIs servem exatamente para criar essas ideias. A lei é bem clara. Para usufruir recursos do Fundo Municipal de Inovação ou do Programa de Incentivo à Inovação, esses dois mecanismos de fomento financeiro, você precisa discutir esses projetos nesses APIs. E de onde vêm esses recursos? Os recursos vêm do orçamento municipal. Tá? Mas o fundo, além de recursos do orçamento municipal, ele pode receber recursos de qualquer outra fonte, seja pública, privada, nacional ou internacional. Então caberia um benefício com base na Lei Rouanet, parecido com a Lei Rouanet, que gera um desconto de imposto, no caso aqui seria IPTU e ISS, já existe uma lei para a cultura. Você tem alguma coisa a ver com isso? É Sim, o Programa de Incentivo à Inovação, e é bom fazer essa distinção, tá? O Fundo Municipal de Inovação, ele é para ações mais estruturantes. Vou dar um exemplo para você. O API de tecnologia, por exemplo, acha que é importante fazer capacitação de profissionais. Eles podem criar um projeto para capacitar os profissionais daqui, vão levar isso ao Conselho Municipal de Inovação, o Conselho vai avaliar e se achar que o projeto é bom para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, vão dar o voto de confiança e vão referendar que o Comitê Gestor do Fundo ceda os recursos, seja por uma forma de uma chamada pública, uma licitação, aí a gente tem que respeitar todo o marco legal, mas para fazer esse projeto com os fundos do Fundo Municipal de Inovação acontecer. Muitas vezes a gente não tem todo o dinheiro no fundo, se bem que para esse ano nós temos R$2 milhões. Né? Já foram gastos 600 mil com uma ação da rede municipal de centros de inovação. Mas você pegando esse dinheiro, às vezes alguém da iniciativa privada aporta mais 100 mil, 200 mil. E a gente tem valores, tem teto para financiar projetos? Não, tem alguns pisos só. 20% tem que ser aplicado em ações que beneficiem micro e pequenas empresas e outros 20% para ações de inclusão digital. O fundo, fora isso, né, o resto é bem tranquilo, é bem flexível, porque a ideia da inovação é não ser restritiva, muito pelo contrário. Muito bem. E o retorno desse investimento? O tomador, a empresa inovadora, vai ser financiado e tem que devolver. Tem prazo, tem isenção, tem carências? O fundo é subvenção pura. Né? O fundo, por exemplo, veio o exemplo que eu dei, é o projeto de capacitação, o fundo vai pagar, o projeto tem que ser realizado, feita a prestação de conta e está feito. Agora, o programa de incentivo fiscal é a nossa Rouanet Manezinha dos moldes do incentivo à cultura. Esse instrumento é para financiar startups. E startups, não só aquela ideia que vai se tornar uma empresa, ou às vezes dentro da sua própria empresa você tem uma ideia inovadora que também a gente considera startups. Então, esse programa é voltado para quem? Pessoas residentes em Florianópolis ou micro ou pequenas empresas estabelecidas no município, tá? que querem desenvolver ou aprimorar um produto, serviço ou sistema inovador. Sim. Como é que funciona? De novo passa pelo API, o API vai fazer essa validação, você vai conversar com outros empresários, vai conversar com o pessoal do governo, vai conversar com o pessoal da academia, eles vão validar, vão ajudar a estruturar o projeto, e a gente tem um sistema, está na nossa página da Superintendência, depois eu posso passar o endereço para os seus espectadores, no qual você digitalmente, não tem um papel envolvido, obviamente não seria casa de ferreiro espelho de pau aqui, né? Você cadastra o seu projeto e ele passa por um comitê de seleção que foi indicado pelo Conselho Municipal de Inovação, que vai dizer se o projeto está ok ou não de acordo com as regras do programa. Teto desse programa, você pode submeter projetos de até R$450 mil. Pela experiência, nesse ano nós já aprovamos 4 projetos. Os projetos que ficam mais consistentes, que a gente consegue ter segurança, são projetos com ticket médio de 90 mil, 90, 95 mil, que é um bom dinheiro para fazer um primeiro, o que a gente chama de MVP, protótipo, primeira versão. Sim. Feito isso, como funciona? A gente publica em diário oficial isso, o empreendedor assina um contrato com a prefeitura, no qual ele se compromete a realizar efetivamente o projeto e ele busca nos pagadores de ISS e IPTU, que vão poder destinar até 20% na forma de doação para aquele projeto, e essas doações são 100% reembolsáveis pela prefeitura. Então, é um dinheiro desburocrático. Aí, uma outra coisa, não compete com a cultura. Então, o empresário, de repente, deu 20% com o projeto da cultura. Pode dar também mais. Exatamente. Isso é uma boa ideia. Eu te perguntar o seguinte, eu entendo como inovação aquilo que faz transformação na vida da sociedade, que beneficia a vida das pessoas, que muda, né? Isso certamente está contemplado sem aí. Dúvida. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre quando você fala de tem que ser bom para a cidade, tem que ser dentro dos policies que a cidade quer. Isso. Dá uma ideia disso, até para atualizar para a audiência, se pode
Alguém pode pensar, não, esse segmento está fora, esse tipo de inovação não. Dá uma ideia do perfil que a cidade quer que venha em busca disso. Perfeito. Por uma vocação natural, indústrias são complicadas de implantar em Florianópolis. Se bem que hoje você pode mandar fabricar na China ou em qualquer outro lugar. Mas o que a gente quer são negócios escaláveis. Ou seja, que você com tecnologia, com inteligência, com criatividade, você possa gerar um grande faturamento, uma grande replicação e com receitas recorrentes. Por que isso é importante? Esses modelos são baseados em prestação de serviços, que geram uma arrecadação para o município na forma de ISS, ou seja, é o reembolso do investimento que o município faz, ou seja, o ISS aumenta muito a arrecadação e gera mais empregos de qualidade. O que a gente busca é isso, portanto, negócios que sejam sustentáveis, que sejam basicamente de economia limpa, né? E que tenham modelos de negócios escaláveis para geração de renda e emprego de qualidade. Uma outra coisa importante é que, aí, estrategicamente falando em Florianópolis, a nossa política é de trazer o máximo de soluções de smart cities para cá. Sejam soluções de software, soluções de internet das coisas, soluções de geração de energia, de sustentabilidade, reciclagem de materiais, o que for. Muito bom. Você recentemente esteve nos Estados Unidos numa feira, num encontro internacional de cidades criativas. Nós até publicamos uma matéria acontecendo aqui mostrando quem esteve lá, quais países estavam. Dá uma ideia do que é cidade criativa, o que é preciso, já falou um pouco aqui sobre isso, mas fala um pouco mais, por que a gente tem esse título, é uma entidade internacional, é ONU, né? Dá uma ideia, porque Tubarão pode ser, Criciúma pode ser cidade criativa, qualquer uma, dá uma ideia disso. Isso. Vamos lá, economia criativa é um conjunto de setores econômicos que precisa criar, inovar constantemente para evoluir. Então, tipicamente, o setor de entretenimento se encaixa, o setor artístico se encaixa, o setor cultural se encaixa e a gastronomia vem junto. Né? E, óbvio, não tão diretamente, mas o setor tecnológico também. A gente considera como economia criativa porque, obviamente, para você desenvolver uma nova inovação tecnológica é necessário muita criação e muita inspiração. Então, a gente tem ido, eu mesmo pessoalmente, até por uma convicção pessoal, a gente tem frequentado uma série de eventos. Um deles foi o Collision, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, que é um dos maiores eventos hoje de economia criativa. Isso foi nas minhas férias, inclusive, exatamente que eu falo da convicção pessoal. E o outro foi na Polônia, aí pela prefeitura, representando a prefeitura no programa Cidade Criativa Unesco. Florianópolis, desde 2014, foi nomeada Cidade Criativa Unesco no vertical gastronomia. Então, uma série de trabalhos têm sido feitos. Uma curiosidade, por que na gastronomia? Como é que a ONU enxergou isso? É que, na verdade, é uma candidatura da cidade. Né? Não é a Unesco que vem e diz, essa cidade é bacana. A cidade conhece o programa, hoje são cerca de 27 cidades no mundo que são cidades criativas da gastronomia. Existem outros verticais, design, artesanato, cinema e música, né? Então, e a gastronomia também. Então, Florianópolis resolveu se candidatar porque o setor gastronômico se movimentou junto com as entidades, né? A gente pode mencionar o Sebrae, sempre parceiro da gente, tivemos a Brasel, tivemos Floripa Amanhã, tivemos a CIF, CDL, todos, e entre outras, juntos fazendo essa candidatura. Isso foi submetido à Unesco, a Unesco aprovou em 2014, e uma série de ações têm sido feitas, né? Uma delas, a gente todo ano procura na Fena Ostra, por exemplo, trazer algum tipo de concurso, algum tipo de demonstração, entre outras coisas que são mais do dia a dia. Então você estava explicando por que cidades podem e por que, né? Eu te cortei para falar exatamente da gastronomia, mas você falava de qualquer cidade pode se candidatar. Pode. E dá um exemplo de outras cidades que você considera que tem um valor que poderia aplicar e buscar isso. Vamos pegar um exemplo, e eu posso dizer porque elas já aplicaram e conseguiram. Brasília, design. Né? Você tem a arquitetura de Brasília, Brasília é a cidade da Unesco do design. Né? Belém também é da gastronomia, riquíssima gastronomia de Belém. Né? A Unesco hoje ela limita 2 cidades por vertical por país. O Brasil, por acaso, chegou antes dessa janela, Paraty também. Então é Belém, Florianópolis e gastronomia? Paraty conseguiu entrar antes dessa regra ser estabelecida, então temos as 3. De design nós temos Curitiba e Brasília, filme nós temos Santos e música nós temos Salvador. Aí João Pessoa, lá no Nordeste, na área de artesanato. São cidades criativas, cidades brasileiras, com esse título de cidade criativa. Exato. Tem algum benefício vindo da ONU para isso? Tem algum recurso ou é só o título? É só o título no momento. Eles mesmos colocam que é off-budget, ou seja, fora do orçamento da Unesco.
Mas é interessante porque, óbvio, a chancela Unesco é importante para qualquer cidade e a prefeitura tem que dar todo o apoio institucional para esse tipo de ação. E, novamente, por convicções e por acreditar que isso faz parte da Lei Municipal de Inovação, a gente tem que apoiar. É uma chancela muito importante e que a gente não pode perder. Afinal de contas, nunca nenhuma cidade perdeu. Imagina se nós fôssemos uma das primeiras, né? Isso geraria um problema muito grande e perderia-se uma oportunidade histórica de desenvolver a gastronomia, que junto, né, ela traz junto o design dos utensílios e todos os equipamentos, traz junto a cultura, afinal de contas é uma manifestação cultural, e os próprios restaurantes podem inovar em modelos de negócio, em sistemas de gestão, em materiais, em máquinas e tudo mais. Então a gente pode trazer e deve trazer todo o outro ecossistema de inovação para cá, para fazer com que inclusive o turismo, né, cresça tanto quanto a tecnologia tem crescido nos últimos anos. E para você ter uma ideia, números do Sebrae, o setor de tecnologia hoje representa em Florianópolis 29,6% da arrecadação de ISS do município. Olha, é o maior arrecadador. Quase 30%, 30% da arrecadação. E também tem a nossa área de startups, não sei se é Santa Catarina ou Florianópolis, tem o segundo maior mercado, só perdendo para São Paulo. São Paulo 28 e acho que Santa Catarina 20, das startups, que é alvo dessa lei, né? Exatamente. Eu queria te perguntar o seguinte, se outras cidades catarinenses tiverem interesse em botar uma lei municipal de inovação, você poderia ser uma referência de benchmark para eles? E somos. Somos, já atendi para dar alguns exemplos. Criciúma já nos visitou umas 2, 3 vezes, São Bento do Sul, conversamos muito com Joinville, não só porque eu sou joinvilense, mas eu já moro aqui há 30 anos, mas a gente tem uma relação muito boa, porque é a maior cidade do estado. E grandes empresas. Também temos conversado com Chapecó, outras cidades, e do Brasil também. Tá? Outras capitais, falamos com Vitória, já conversamos com João Pessoa, com Maceió, enfim, porque a gente está no mesmo país. Né? Afinal de contas, a gente tem que compartilhar o que tem dado certo. E essa lei está dando certo, especificamente naquele programa de incentivo à inovação, que é voltado a startups, pegando esse assunto. A nossa meta daqui a 2 anos é, com este programa, gerar 40 startups para o município, todo ano. Então você imagina o impacto, não vou nem dizer no médio prazo, mas já no curto, médio prazo, em termos de geração de emprego, desenvolvimento econômico sustentável e arrecadação para o município. A gente sabe que essa conta se paga fácil. Porque a pista está pronta. Exato. O avião em cima, start, pau na máquina. Então, a lei tem por objetivo as micro, pequenas empresas, startups. Eu perguntei as coisas que eu gostaria de levar a respeito. Eu peço para você encerrar a nossa conversa, conversando diretamente com a nossa audiência sobre essa lei, sobre a aplicação dela, como é que as pessoas podem se candidatar. É seu, fica à vontade. Obrigado. Então, eu gostaria de, acima de tudo, fazer um chamado, uma convocação quase, a você que é inovador, você que é empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, pesquisador, pesquisadora, enfim, que quer inovar, venha fazer parte dos APIs, dos Arranjos Promotores de Inovação da nossa cidade. Eles são órgãos da Lei Municipal de Inovação, não são órgãos estatais, ok? Então todo mundo precisa participar, porque é a partir desses órgãos que nós vamos criar inovação e mais inovação e melhor inovação para a cidade, que é fundamental para o nosso crescimento econômico. Então, pelos APIs, vão sair ideias que vão solicitar os recursos do Fundo Municipal de Inovação e nós queremos ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte como poder público, mas a iniciativa privada tem que fazer a parte dela, a iniciativa acadêmica tem que fazer a parte dela também, e juntos nós vamos conseguir mais recursos e mais iniciativas, mais ideias para fazer as coisas acontecerem. O fundo com ações mais estruturantes, passando pelo Conselho Municipal de Inovação, e o programa de incentivo à inovação, esse incentivo fiscal por meio do ISS-PTU, para as startups. Então a prefeitura, dentro do seu papel hoje, é ativa e quer ajudar ainda mais a cidade a se desenvolver, mas a gente precisa da participação de todos. Estamos totalmente abertos aqui para atender a quem quiser colaborar com a inovação da cidade. E agradeço, Jailson, a abertura do teu canal, do Acontecendo Aqui, porque é muito importante a gente conversar e reforçar essa mensagem para todos. Sim. Te agradeço o teu tempo e conte sempre conosco. Parabéns pela iniciativa aí. A todos nós. Sucesso. Obrigado a todos.